Boa tarde, meu povo. Tudo Hoje, bem? hoje eu queria um mundo só pra mim. É, Eu queria um mundo só pra mim. Você não vamos aí. desejaria também? Olha, é incrível, mas eu tô. O monte de bagunça que tem nesse mundo, eu tô meio que satisfeito com a bagunça que tá. É. Esse mundo eu não acho que nunca daria certo. Nem que seja um admirável mundo novo. Olha, senhor Huxley é um rapaz visionário, viu? Para escrever isso lá em 1930, 1930. 40, né? 1930. E meu caderno ficou lá embaixo. Daqui a E pouco eu ele. pego. Ah, eu tenho a minha colinha aqui no meu É. computador, no meu celular. Cara, eu tô assim maravilhado com a inteligência de um cara. Não só eles, mas alguns autores, né? Depois dele eu te falei que eu li alguns livros que não parecem, mas são o mesmo tema. E, cara, Admirável Mundo Novo é um livro recomendável demais, certo, Cíntia? Certo. Deixa eu só pegar minhas anotações lá embaixo. Um Com minuto. certeza, vai lá. Eu não sei se vale a pena. Quer dizer, a gente não. Aqui a proposta não é dar um resumo do livro, nem falar do livro, sim, esmiuçar o livro, até porque tem, tem resumos maravilhosos do livro e tem, inclusive, audiolivros. Então, assim, Uhum. se você nunca viu, nunca leu, nunca ouviu falar de Admirável Mundo Novo, pelo amor de Deus, pause esse vídeo, vá ouvir o livro, que são 8 horas, né? 10? Então, são umas 8 horas e É. pouquinho. Mas assim, de audiolivro aqui no YouTube, tá? Narração maravilhosa que eu achei. A gente pode até depois Vamos fazer a botar aqui. propaganda das pessoas, porque eu acho até legal passar, assim, corrente do bem, passar coisa boa pra frente. Sim. Eu ouvi, se eu não me engano, foi no Taberna. Foi no Taverna. Muito boa, muito Tá boa. vendo? A narração maravilhosa, Audiolivro. dramatizada, diferencial de voz de um de outro. Tinha a voz feminina, a voz masculina, no mesmo Exato. balaio você conseguia entender quem estava falando, porque a complicação do audiolivro é você às vezes entender quem está falando. Porque Exato. no texto escrito, né, no texto escrito que você pega para lá ler, aí você vê parágrafo tal, você vê a posição das palavras, e aí você consegue entender. No audiolivro não tem isso. O audiolivro, teu cérebro tem que começar a mecanizar essas paradas todas. Então Exatamente. requer Tem, concentração. tem alguns narradores que ainda diz assim, disse Bernard, É. disse Silvícola, disse isso. Então tem alguns que fazem isso, mas tem alguns que melhoram isso, eles mudam a voz. Então, cara, fica muito mais imersivo. Eu sou um grande admirador do audiolivro. Eu me achei. E se você, como eu não tenho saco de ler 500 mil páginas, eu me perco, não sei o quê. A gente pode trabalhar também questões de se perder em outras questões. Mas, cara, o audiolivro é para você. Você Pode sabe, ser para você. você sabe como é que eu descobri audiolivro? Me Eu conta. tinha um trabalho que eu tava, porra, quase me matando. Eu tava, porra, queria matar todo mundo do trabalho, eu odiava a cozinha que eu tava trabalhando, mas ela era responsável por 60% do meu rendimento. E não dava para largar. E Uhum. tava um trabalho extremamente chato, era um trabalho maçante, era um trabalho repetitivo, extremamente repetitivo, que não dependia do meu cérebro, só do meu da minha repetição, sabe? Uhum. Esse processo Super repetitivo, mecânico. isso, mecânico. E eu falei, gente, tô ficando maluco. E aí eu comecei a ouvir música. Eu comprei um fone Bluetooth pequenininho que ninguém via, pá, botava aqui. Às vezes ouvia só de um lado, porque tinha que trabalhar o outro, né? Às vezes tinha que ouvir. Mas quando eu estava, por exemplo, no depósito, que eu precisava fazer, eram 2 horas que você ficava que eu ficava por semana só fazendo descritivo. Nesses 2 horas eu metia os 2 plugs e ficava ouvindo. E depois da música eu comecei a pular para o audiolivro por conta
sabe aquelas recomendações? YouTube vai te mandando coisa, Uhum. aí caiu no audiolivro. Que o livro foi, por acaso, foi A Revolução dos Bichos, que também é um livro dramatizado, incrível. Uhum. Uma dramatização incrível que eu falei, me apaixonei. Uhum. Eu me apaixonei. Um livro curto, 4 horas ou 3, alguma coisa assim. E eu falei, caraca, meu, eu falei, posso ler livro trabalhando. Olha que legal, eu posso ver livro trabalhando. E aí eu comecei a ouvir centenas de livros no trabalho, ouvi centenas de livros trabalhando. Mas é só para vocês entenderem. E com isso me motivou a trabalhar. Olha que doido. Eu acabei de um trabalho que eu odiava, eu acabei gostando do trabalho porque eu usava metade da minha vida para fazer, né, para ouvir coisas que eu queria, e eu ainda conseguia trabalhar de forma perfeita, porque, de novo, era um trabalho mecânico que eu já fazia há 20 anos, então, assim, eu fazia de olhos fechados. Mas, enfim, só para vocês entenderem. Então, assim, leiam, ouçam, façam o que vocês quiserem, mas se vocês não querem ler, cara, vejam, sei lá, façam o que vocês quiserem, mas leiam o livro. Tem até um filme que eu não sei se eu recomendo muito, porque eu assisti uns 15 minutos só. É um filme dos anos 80, e é bem. Não é dublado, é legendado, e perde um pouco da magia. O audiolivro é o canal ou o livro em si do Sr. Huxley, mas eu queria aqui fazer a minha homenagem, a minha admiração para alguém. Então, é um progresso, assim, é um cara, um visionário, ver o que ele viu numa sociedade que foi escrito ali pré-guerra, durante a guerra, publicado pós-guerra. É. Segunda guerra, a gente está falando ali, 30, 40. Então, vamos entrar um pouco no livro, como é que você quer fazer? Vamos lá, eu queria, de novo, eu acho que precisaria dar pelo menos um pequeno resumo, né? Como é que é o Admirável Mundo Novo? Admirável Mundo Novo se passa numa civilização hipotética, numa terra hipotética, que se passou sei lá quantos mil anos de existência da nossa terra atual, né? Da nossa time atual. E é uma sociedade já unificada. Apesar de ter... existiu o país Estados Unidos, existiu o país não sei o que, mas o controle, Inglaterra, né? O controle é mundial, ou seja, é uma pessoa controlando o planeta Terra inteiro. Um administrador só. É o grande administrador geral. Então a gente tem uma sociedade que ela é, por si só, uma sociedade, eu esqueci a palavra, ditatorial. Não parece, mas é. Então esse é o... Na verdade, ao longo do livro vai ficando muito claro, a não aceitação, a submissão do diferente, né? A visão do que é errado no desejo, que eles creem muito, em muitas partes ali eles colocam claro que a civilização só foi evoluir porque o desejo foi tirado de lado ali, a raiva e todas as emoções em si, elas foram suprimidas, né? Mas vamos aí. E uma coisa que é pregado é que essa civilização é melhor do que a anterior. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Ou seja, né, o meu Brasil é melhor do que o sei lá, a sua Cuba. Vamos assim brincar, né? O meu Brasil é melhor do que a sua Cuba. Um barbudo de verde, tu vai falar de Cuba, daqui a pouco vai falar, tu vai falar que você estava fazendo live com o comunista. Exatamente. Então, assim, e aí a gente tem alguns personagens principais que fala o nome aí que eu não lembro, o principal, o Bernard. O Bernard, que é um psicólogo que diante lá de toda uma situação que eles são... Tem uma coisa muito interessante, por mais que seja ficção, por mais que seja uma sociedade utópica, ele toca em pontos que lá em 1930 era futurista e pra gente é passado, que é fertilização in vitro. Sim. É algo maravilhoso e que é visto ali para quem é o melhor funcionário, vamos chamar assim, que eles não chamam de funcionário no livro, eles dão um outro nome, mas quem são os melhores trabalhadores, e cada um tem lá sendo feito. E esse rapaz, o Bernard Shaw, ele tem uma coisa muito interessante que ele teve
um erro na concepção dele e ele é o diferentão. Mas Tem eu quero tocar nesse erro, porque esse erro é o ponto crucial de toda a história. Sim. E aí a gente tem outra partida, o Selvagem, né, que é o John, e a gente tem duas figuras principais. Uma é a Nina, que é a mãe do Selvagem, do John, e a outra, eu esqueci a mulher lá, a mulher do Bernard, que não é mulher porque não existe casamento nessa sociedade. Exatamente. Agora, deixa eu ver se eu anotei o nome dela aqui. Não, mas é a Nina e o... A Tia Mary Frozen. A Tia Mary Frozen. Você não. A Tia Mary. Que agora eu não fiz nas minhas anotações. Porque não vale a pena. É porque não vale a pena. O próprio livro entende que. Que não... o Bernard Marx. Muito interessante que eles falam do Big Harry, né? Que é o relógio. Eles fazem um paralelo com a realidade, né? Eu queria. Mas já que a gente esqueceu o nome da mulher, e também não vale a pena tocar no assunto aqui. Uma coisa importante que a gente entender, tocou, que a ficção, pelo menos na minha cabeça, a ficção, ela não trata do futuro, ela trata do presente. Ela pode até, obviamente, né, igual Star Trek, que é revolucionário com as questões de celular, né, que o cara falava ali no pipi, né, aquilo era um celular, né. Exatamente. E enfim, ele toca nessa questão de celular, mas ele não a ficção científica, ela não... Tirando raros que querem prever o futuro, né? Que o cara já deixa escrito que ele quer prever o futuro, mas a ficção científica, ela não trata de previsão do futuro, ela trata de interpretação do presente. Toda fantasia, seja ela ficção científica ou própria fantasia mesmo, isso eu ouvi de um professor meu, e ele falando de que é muito mais fácil você tocar em questões pesadas, questões muito... Travestindo. Travestindo. Não, então isso. Você toca numa situação pesada travestindo, né? Você fala de um, sei lá, de um incesto, mas aí você toca no assunto do... Você transforma o tomate num bichinho, né? Num bichinho ali, que o tomate comendo o próprio tomate, né? Só que o tomate saiu do mesmo tomateiro, entendeu? Isso. Então você traveste aquela história. E ela fica muito mais palatável e tudo. E quando a pessoa percebeu, já incutiu aquela mensagem. Sim, né? Sim. Então é isso. Eu acho que assim, a gente vai conversar aqui, mas não de novo, a gente não vai fazer resumo do livro. Então, leia o livro, leia, por favor. Não, eu com certeza, porque eu fiquei mega fã do autor, tanto é que eu li o outro livro dele, que ficou extremamente famoso lá. A Porta ou Janela? Portas da Percepção. Que foi da onde saiu o nome de The Doors. O The Doors Morrison. E o cara era um fã aficionado de Huxley, que daí surgiram várias músicas, se você não sabia que as músicas do The Doors surgiram por meio de uma loucura de cogumelo do Huxley. Está aí a oportunidade de você buscar o assunto. Eu, particularmente, como tenho muita ligação com música, não porque não toco nada, eu gosto tanto de música que eu não me arrisco a estragá-la, entendeu? Mas eu gosto muito de música e eu vi em muitos momentos, uma clara conexão com uma outra banda, que é o Pink Floyd. Sim, tá? sim. Todo esse livro tem toda uma... Existe o filme do The Wall, né? E eu vi muito ali, se você ouvir algumas músicas desse LP todo, tem toda uma conexão também com essa coisa do Another Break in the Wall, ser mais um tijolo no muro. Porque essa é a questão, quando eu abri falando que eu gosto mesmo, da bagunça e do caos que é hoje, não uma sociedade para chamar de minha, porque o que for bom para mim, muitas vezes para você já vai ser ruim. E isso para mim já vai tornar ruim a sociedade. Então, eu sou adepto à diversidade, até porque se eu for adepto a um padrão, um cadeirante no meio de bípedes, estou ferrado. Entendeu? Eu estou ferrado. Eu sou realmente... não
contra padrões, não é? Eu acho que ali acho que chega a ser exagero. Mas Eu vou solucionar sua frase. Contra uniformidades. uniformidade. E tem uma coisa, tem muita gente que ela defende a igualdade. A gente já está saindo um pouco de novo, porque comigo nunca a gente vai ficar preso a um assunto. Eu sempre viajo um pouco. Mas a questão da igualdade e equidade, que é Uhum. dar ao outro o que é necessário, né, para que o sujeito se desenvolva ou sobreviva. Sim. Mas a igualdade é todo mundo igual. Mas às vezes um vai precisar mais de alguma coisa do que o outro. Por aí vai, né? Vamos voltar pro livro, pelo amor de Exatamente, Deus. para a gente não descambar, Ó, mas esse é um assunto interessante. O Uhum, Bernard, ele tem uma coisa curiosa, porque ele é fruto de um erro, de um processo industrializado. Olha que coisa louca. Aqui a gente tem que lembrar que é o seguinte: todo mundo é diferente. Vamos pensar, né? Assim, uhum, todo indivíduo é diferente. Ok. E isso é com aspas pautado no livro, uhum, no Admirável Mundo Novo. Porém, é uhum, diferente, mas todo mundo nasce de um processo industrializado. E uhum. todo mundo nasce concebido a realizar uma função já pré-determinada. E, Exatamente. e o Bernard, ele tem um erro de produção. E esse erro de produção, pensa só, toda a sociedade é feita de maneira uniforme. Que lindo quando você vê, né? Vamos botar em biscoito. Você abre 200 pacotes de biscoitos, todos são iguais. Pô, do negresco preto, Uhum, 200 são iguais. De repente, um negresco que esqueceram, a máquina quando não conseguiu, isso é impossível porque é feito a massa toda só, mas finge que seja possível. A massa não conseguiu dar a tonalidade de preto necessária a e aí uhum, saiu branco, ou saiu uhum, rosa, clara, alguma coisa assim, ou uhum, nós saiu cinza. Então ao uhum, invés, aí você abre um monte de 200 negrescos e um sai cinza, aí tu fala, pô, esse de cara é diferente. E o uhum, Bernard, ele sempre destoou dentro da sociedade por ser diferente. E aí eu tenho um conceito aqui muito claro que eu acabei escrevendo aqui, que é o seguinte, não sei se você sabe, mas o livro, ele pauta muito, e aí é uma interpretação minha, tá? Da minha cabeça louca. Que é o uhum, seguinte, existe um conceito que ele começou a surgir no século XIX, 1800 e... Século XIX, eu não falei data, mas século XIX para o início do século XX, que uhum. quer dizer, final do século XIX, Isso início... Não, peraí, século XIX, 1800, 1800, Vamos lá, final vamos do lá. século XIX, início do século XX, que é o Uhum, movimento higienista. O movimento uhum, higienista, ele foi importante para implementar, como o nome diz, higiene dentro da nossa sociedade, que era um caos naquela época. uhum, Ou seja, qual a importância do movimento higienista? Ele faz um processo, na verdade, ele dita processos, o qual seria para que a sociedade progrida de modo natural. Então, uhum, ele defende padrões sociais e comportamentais em nome da saúde. E olha como curioso aqui, ele defende padrões sociais e comportamentais. Pode parecer brincadeira, mas é óbvio que, por exemplo, fazer cocô no vaso sanitário é um padrão social uhum, implementado uhum, na época do higienista. Mas uhum, entenda, se você extrapolar essa questão do higienista para um ponto mais além, ele vira um controle uhum. social. Sim, sim. E o controle social do padrão higienista é debatido em muitas frentes. Tem gente que fala que não existe, tem gente que fala que não existe, mas o fato é, o livro ele pega um controle de higienista. Uhum. O livro ele prega, porque todo mundo precisa ser igual, né? Sim, E, nesse sentido, sim, sim. e aí a gente entra num detalhe. É uma sociedade que não tem armas, né? Eu não entendi, eu não tenho armas ali. Ninguém Não mata é porque pra ninguém. quê? Pra quê? E aí que tá. Olha só. Se o Bernard é um erro, e esse erro apareceu e é uma sociedade fabril perfeita, como é que esse erro existiu? E os caras não podem assumir o erro. O livro não Uhum. se assume o erro. O Bernard em nenhum momento ele sabe que ele foi fruto de um erro. Porque se É, assumirem que ele é um erro, assumiu que a sociedade é falha. na verdade, em alguns eu acho que é Peg ou Penny. A Penny. Penny, a menina, ela tem lá aquela. Claramente, é por isso que eu tô falando que o audiolivro
ele tá maravilhoso. Você claramente sabe, você imagina aquela fofoquinha de canto de escritório. É, Olha, aquele ali é o Bernard. é. Deixaram cair álcool durante eles não falam concepção, Tem mas um nome. durante. Hã? Tem um nome, eu esqueci agora o nome. Eu não. Também, essas pequenas coisas é bom que que você ouça o livro e leia. Mas lá durante a produção dele, deixaram cair álcool durante lá no laboratório, nanana. E aí faz aquela fofoquinha, tipo, aquele cara ali diferente, olha como é que é o cabelo dele, olha como é que é a barba dele, olha como é que ele anda torto, entendeu? E ele era nitidamente menor, né? Porque assim, e nessa Ele sociedade tem era uma parada. subdesenvolvido, meio subnutridinho, né? Tem uma parada muito interessante, porque assim, é classificado em alfa, beta, gama, né? Alfa, beta, alfa 1, alfa 2, alfa, beta, gama, e deve ter outros lá que ele não precisa. Os Ys eram. Os Y era lá, era o lixo. Ralé. Era o lixo. Ralé. Aquela galera limpando latrina era o Y. E detalhe, a beleza, ela. É por isso que eu tô falando que esse livro é higienista. A beleza, ela é concebida de acordo com o teu grau de condição social. Então, se você nasceu para ser um alfa, você não pode ser feio. E para você, e o que é... Aí vamos lá, né? O que é definição de feio? Pô, meu irmão, a gente entra num buraco negro, porque o que é feio para mim não é feio para você. Então eu tenho que ditar um padrão de beleza. Eu tenho que ditar. E se eu o Estado, no caso, o administrador... É o administrador que fala, dita esse padrão de beleza. Exatamente. E aí, complexo. É um mundo que eu não viveria, eu não gostaria de viver. Primeiro que eu seria o Y, não tenho dúvida disso. Entendeu? Embora o personagem do poeta, quando vocês lerem o livro... alfa. Ele é um alfa. Ele é um alfa, mas um dos melhores personagens para mim. Ele é um personagem assim, coadjuvante, mas é muito bom. Ele tá ali com um propósito. Como é que é o nome do poeta? Rudolf. Era o amigo do Bernard. Do Bernard. Um dos amigos. Que ele ficou puto com ele e tal. Mas e aí, vamos, depois a gente volta no Rudolf, no Rutherford, sei lá. Rutherford, exatamente. Rutherford, né? E Rutherford. Porque tem uma brincadeira com o Ford, né? Isso. Nosso Ford, quero dizer, nosso Freud, eles brincam com os dois, né? O inventor do carro, do primeiro carro, e com o Freud. Porra, um livro maravilhoso. Mas o Bernard, ele sofre estigma social. Então, olha só, ele é um primeiro alfa nascido nessa sociedade maluca que tem um estigma social, porque não deveria, mas tem. Então ele começa a se sentir diferente e indignado. E a partir disso ele começa a buscar, né, uma solução para isso. E aí eu vou entrar com alguns pitacos meus de sempre, que é a questão da mudança. Essa coisa de, as pessoas aprendem pelo amor? Não. Ele se sentiu incomodado com toda a diferença dele da concepção do erro de projeto lá. Sim. Entendeu? E essa diferença, esse erro de projeto, foi sempre ressaltado naquela sociedade. Então, ele tenta fazer parte daquela sociedade porque acha que não tem outra saída. É aquilo ali, ponto. E tem um detalhe. Ele é o único por conta desse erro. O livro não fala, eu estou intuindo. Por conta desse erro, ele é o único que não consegue se comunicar, fazer a comunicação. Que eles têm lá um rambala lá deles lá, que eles fazem uma comunicação lá, um mantra lá deles lá, né? Que é uma comunicação social, que eles chamam, né? Onde todo mundo se unifica socialmente. Que é mais um pensamento higienista de que todo mundo tem que pensar igual. E nessa unificação, assim, ele é o único que não consegue. E ele finge, o livro todo, ele finge que ele consegue se comunicar, mas ele não consegue. Exatamente. Ele para se sentir incluso na sessão em que eles fazem essa comunicação, que é uma espécie de consciente ali, todo mundo junto,
e para falar com, eu acho que para falar com uma espécie de um ser superior, não é? É. E ali ele finge, ele grita, ele fala palavras enroladas, mas tudo e algumas pessoas percebem, inclusive, que ele não estava lá fazendo certo lá. Acho que tem um momento lá que alguém faz uns comentários que parece que ele não tá e não sei o quê. E ele fica, né, depois encafifado. Poxa, por que eu preciso fingir essa conexão, né? Uhum. Por que eu não consigo? E aí ele começa a encontrar saídas para aquela uniformidade na qual ele não se vê incluso. E aqui tem a velha questão do opressor, né, do oprimido virar opressor, né, porque ele, a partir do momento em que ele consegue, eu avancei lá na frente, né, que ele Uhum. consegue, Mas é como a gente não vai estar fazendo resumo do livro mesmo, a gente vai e volta, tá a partir do tranquilo. momento que ele consegue a bênção da sociedade, por conta do status social que o selvagem trouxe, ele, meu irmão, faz exatamente o que ele queria sempre fazer, né? Não, e aí que tá. Na verdade, lá atrás, eu nem creio que ele queria fazer isso. Mas sempre a maldição do oprimido. Que quando ele encontra uma saída dessa opressão, ele diz: Não, eu não serei o opressor. Porque eu sofri, eu sei como é. Mas ele não sabe fazer outra coisa. E ele acaba Exatamente. Ele cedendo não sabe ao fazer outra coisa. prazer de oprimir o outro. Sim. Né? Da autoconfiança de ser aceito, de todo mundo gostar. E aí tem até uma fala lá que ele dá uma sacaneada nesse cara que é o Rudolf Rutherford. No Rutherford também, que primeiramente ele não quer se sentir diminuído pelo Rutherford, então ele fala lá não, porque eu vou levar fulana para umas férias no Novo México. E tal, porque ele não queria ser. E quando ele consegue ser, né, aceito, estar em evidência, ele dá também uma retornada no Rutherford. Então é exatamente isso, sabe? Muitas vezes a gente quer, se incomoda com alguma coisa que alguém fez lá, alguém que está acima da gente, oprimindo a gente, e a gente fala, porra, eu não tô gostando disso aqui não. Quando eu tiver quando eu recebi minha promoção, eu serei melhor que isso, ou então vocês vão ver, porque aí é a questão da vingança, que eu vou chamar o Sêneca e o seu Madruga para brincadeira, que é a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Porque... Ou então, eu vou chamar o corpo para contradizer a sua fala. O bem vence o mal, espanto temporal, azul, amarelo. O bem vence o mal, espanto temporal, o azul, resto. Tudo é muito belo. Eu não lembro do resto. Olha, eu fui a uma pré-adolescência para adolescência. Tu foi na infância. O corpo e a gorpa lá, cantando lá. Mas vamos voltar, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Finge que não teve Sêneca nem gorpo aqui falando. Vamos lá. Mas sim, eu queria só lembrar. Não corta isso não, que ficou muito bom, viu? Só quero dizer com certeza. E eu acho que uma coisa interessante é que essa sociedade ela funciona como unissono e é ogerizado, ou seja, as células individuais que a gente tem como família, por exemplo, que a gente preza muito, né, família, ou então essas células individuais, elas são completamente inexistentes nessa sociedade. E inexistente a ponto de não existe proibição, porque afinal de contas é uma sociedade sem leis, porque não precisa de lei, todo mundo segue. E essa questão de família, só uma coisa muito importante, que eles colocam até a uma estranheza quando se fala pai e mãe. Porque ninguém nasce de pai e mãe. Exatamente. É como se fosse uma obscenidade falar que você veio de uma mãe. Em certo momento, o John, ele é tratado como obsceno. Obsceno e diferente em diversas coisas, porque ele é o selvagem. Ele tem mãe. Ele não estava ali. E detalhe, né? Eles praticam sexo carnal ao léu na frente de todo mundo. Mas falar mãe e pai é obsceno.
monogamia Monogamia é é obscenidade. errado. Como assim você não querer sair com mais de um homem, mais de uma mulher, né? Existem várias situações ali que são, obviamente, críticas ao Ocidente e Oriente, né? Ali também que a gente tem que pensar num Oriente também que já estava começando a surgir algumas de novo, né? Porque sempre teve, desde que o mundo é mundo, essa questão Ocidente-Oriente, mas da poligamia, de ter muitas mulheres no Oriente, né? Que muitas culturas têm. Tem um machismo ali muito velado nessas. Não, mas tem uma cena, tem uma frase muito machista que eu acho que é proposital. Porque quando o John ele fala que tem mãe e tem pai, o livro faz questão de dizer que falar pai não é tão obsceno quanto falar mãe. Ou seja, a figura materna, ela tem uma função ali extremamente obscena. A figura paterna, não tanto. É como se fosse um crime leve. Oi? Porque a origem de um ser em específico seria tão obscena? Numa cultura tão que tenta essa higienização que você fala. Eu acho que é porque a figura materna, ela dentro dessa célula familiar, ela une muito mais do que a figura paterna. Porque eu acho. Também. Quando o bebê nasce, ele tá ali de alguma forma selado à mãe. Porque a mãe uma conexão a um ser específico que não é o Estado. A mãe é o Estado. Isso! Caraca, você tocou num ponto perfeito. Nesse caso, a mãe vira o Estado daquela pessoa. Aliás, todo o livro vai se direcionar à seguinte situação. Ame o Estado, dependa do Estado, conecte-se com o Estado e não com qualquer outra coisa. Sim. Amor só ao Estado. Por que não precisa de armas, conquistas, violências e brutalidade para isso? Porque todo mundo Eles nasceu... têm o quê? Tem o Soma. Tem o Soma, que é, pô... Essa é a melhor parte, cara. Quando você se estressa, qual que é a frasezinha? Meio grama de Soma. Não, como é que é? Meio grama de Soma. E tudo se vai. E tudo, meio grama de Soma e tudo dá certo, tudo melhora. Exatamente. Né? E tem muitos pontos em que eles estão afastados dessa civilização e, nossa, tudo que eu precisava agora era meio grama de Soma. Tudo é meio grama de Soma. E aí, cara, não é tão ficcional assim. Não. E eu gosto dessa questão da fuga, né? É uma fuga intencional da própria realidade. Ali tá escrachado, né? Que se você não consegue lidar com seus problemas, você pode fugir. Exatamente. Ele impede você o Soma te impede de ter que refletir sobre, de ter que pensar. Simplesmente. Toma aqui um pozinho. Exatamente. Embora o que eles deixam meio claro que o Soma é uma pílulazinha, a pílula da felicidade. E aí, não sei se você já leu Geração Prozac. Sim, você já tocou nesse livro várias vezes. Cara, é muito bom. Então, assim, Geração Prozac, entre outras coisas, ele fala também sobre essa coisa de, quer saber? Toma aqui, deixa pra lá. Entendeu? Deixa o problema aí. E o Soma, cara, é ali... Cara, tem uma frase que eu vi aqui, que, além disso, eles estão numa sociedade extremamente fútil, né? Então, assim, o fútil aqui é interessante... Fala, você quer falar alguma coisa? Você falou do fútil, ele pergunta... porque em dado momento, o selvagem, ele tem contato... O selvagem tem contato com Shakespeare e outros... literários. E ele pergunta por que proibir né? Porque é antigo, e o antigo gera paixão, né? Gera discussão, ele fala também, gera discussão. Gera paixão, gera apego, e que é tudo que o Estado não quer. O Estado quer centralizar a sua coisa. Mas você ia falar do fútil. Não, porque como eles... Aqui o Deus é Ford, né?
Se o É. Deus é Ford, você precisa vender, vender, vender e produzir. E é uma sociedade que não se critica, e quando você critica, você está sendo criticado. Então, e de novo, estamos em 1930, modelo fordiano a dar com pau, né, na sociedade lá de 1930, nossa, né? Exatamente. O carro que nós conhecemos, qualquer um ali vê na rua, era extremamente raro você ter ali. Você tinha o quê? 20 anos que o carro foi inventado? 20? Por aí. Eu não sei se Chaplin já tinha feito o filme, né? Mas tá por aí, tá pra lançar. Por aí, Eu não por sei. aí. Então a gente tem... está. Porque eu acho que Chaplin o filme das porquinhas lá é 20 Eu e não poucos. sei, mas então tem toda uma crítica, assim, né? Deixa eu ver, Tempos Modernos. Nossa, 1936. Então a gente não sabe quem fez quem. A gente não sabe quem fez quem ali. Mas você vê que não é só ele. Tem várias pessoas falando assim, meu irmão, tem algo errado com essa parada. De só ficar apertando porca, só ficar não sei o que, tem algo errado. E aí chega um cara que fala assim... Ele é só um pequeno framing que deve ter no YouTube, no Instagram, de vários... Se não tiver, eu vou buscar e vou publicar, que é maravilhoso, do Chaplin lá, arrochando as porquinhas, e ele sai da linha de produção no meio da rua, enlouquecido, achando que tudo. E olha, cara, você que trabalha com venda ou com qualquer outra coisa, com, sei lá, dá um outro exemplo aí só para não ficar só preconceituoso com venda. Não, qualquer coisa. Comida, por exemplo, né? Comida, que você, quando chega em casa, vai conversar com seu filho, com a sua mulher, você continua agindo como você agia no seu trabalho. E aí eles têm uma frase... Quase 100 anos depois. Eu te cortei. Eles têm uma frase que eu acho muito boa, que é assim, conserto, quanto mais se conserta... é o conceito de quanto mais se remenda, mais se destrói. Se destrói. Que é justamente você tem que jogar fora. Exatamente. Você não pode tentar consertar algo. Jogue fora e compre outro. É uma sociedade de consumo extremo. Precisa comprar, comprar, comprar e comprar. Né? E assim... O Soma, ele tem uma questão com o prazer. E a gente começou a falar e acabou saindo, por que não tem armas, por que não tem violência? Porque esse controle populacional da sociedade é feito através da satisfação. Da satisfação não, porque é um engodo. As pessoas se sentem satisfeitas, mas não estão. Né? Se parar para refletir, vão sofrer. Que é muito o que o Bernard cria ali. E é o que o livro fala sempre para você. Tá sofrendo, Soma? Tá sofrendo. Inclusive, a ideia é nunca reflita. Por isso que Shakespeare é proibido. Porque faz você refletir, cara. Você não pode refletir. Você tem que só tomar Soma e ele demora no livro para aceitar o Soma. Ele não era um dos personagens que tomava Soma à torta à direita. Só lá num grande momento em que ele tem uma briga com o administrador, e o administrador fala, se você não conseguir isso, você vai para a Sibéria, vai para um lugar longe, você vai ser excluído. Aí ele começa a pirar, e dali, quando ele não vê saída para aquilo, ali é a primeira vez que pelo menos é colocado ele usando o Soma. Né? E aí tem aqui, eu queria fazer um parêntese, né, que o ócio, né, o ócio não podia existir. Nesse livro, o ócio não existe. Então, quando você está parado, você tem que ter prazer. E a gente fazer um parêntese hoje, por isso que esse livro ele é extremamente visionário, porque hoje a gente está numa cultura da ausência do ócio. Se eu estou sem fazer nada, qual o instrumento que eu pego? Né? O maldito celuleba. Então, assim, eu não posso ficar sem fazer nada. Deitar e ficar olhando pro teto e vendo estrelinhas no teto, não posso mais. Deixa eu olhar meu telefone. Por isso que, desculpa te cortar, porque eu quero fazer uma ponte para o nosso último vídeo sobre a cura, que o senhor fala da sua ansiedade. Exatamente. Que eu também sou ansioso. A sociedade é ansiosa hoje.
E aí ele fala, vou completar com uma frase, hein? Nunca deixe para amanhã o que você pode ter hoje. Ter! Ele fala ter, não é fazer. Ele mudou a frase para ganhar um outro sentido. Nunca deixe para amanhã desculpa. O prazer que você pode ter hoje. É o prazer. Exatamente. Mas essa questão tua do ter e ser vai muito de encontro com toda a temática do livro também, onde a postura, era importante você ter você não precisava ali, você não podia mostrar fraqueza, você não podia se mostrar, né? E toda uma questão nessa sociedade também, de você não era ser, era parecer ser, né? E ter. Tem uma outra frase aqui, quando ele estava lá no transe, né? Que todo mundo estava no transe, que ele não consegue. Aí ele fala a seguinte frase: queria me desconectar ao corpo social. Porque justamente ele não consegue, ele tá desconecto, mas ele queria se desconectar realmente. Eu, tipo, pra que eu tô fazendo isso, meu irmão? Se eu não sei nem pra que eu tô fazendo isso, entendeu? Então eu não queria estar aqui. Por que eu tô fazendo? Por que eu preciso estar aqui? Então ele queria se conectar desse corpo social. E aí eu coloco isso que é como se fosse uma simbiose, né? Ali você tem a sociedade inteira, né? E ninguém pode pensar diferente, né? Mas você já falou, é só uma maneira que... Essa questão, enquanto você está procurando o seu aqui, eu queria voltar na questão ali que eles têm a poligamia, né? Eles não é uma sociedade monogâmica, cada um pertence a todos. E aí me lembrou uma música do Raul. Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana, o amor de todos os mortais. Né? Que é bem isso. Acho que Raul leu esse livro aí na hora de... Com certeza. Não tenho a menor dúvida que Raul, nos anos 70, era fã de Huxley, né? Não tenho a menor dúvida que... Eu lembrei aqui, tem uma... Eu vou chamar de Huxley, você pode chamar de Huxley, porque MTV. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Tem aqui uma frase aqui que eu peguei, né? É uma pergunta para o cidadão beta, né? De onde vêm os produtos químicos? Aí ela responde, não sei. Do almoxerifado. Lá são produzidos. Então, eu acho interessante porque a alienação da população numa ausência completa de querer entender como é que o sistema produtivo funciona, né? Como é que as coisas funcionam. Que é a piada, né, dos americanos, né? Que sei lá quantos americanos acham que o leite achocolatado vem de vacas pretas. Mas ela literalmente, ela acha que os componentes químicos são produzidos no almoxerifado. Tá entendendo? Hidrogênio é produzido no almoxerifado. Entendeu? Qual o lance? Porque não foram educados a entender o processo e pelo contrário. Não podem. E pelo contrário, eles foram inibidos a entender o processo. Porque se você entende do processo, aquilo que a gente já falou várias vezes, você começa a ter criticidade, você começa a criticar o sistema. E aí você não pode. Então, você desconectar. E eu não quero entrar em Marx, não, mas é porque esse assunto... Cara, traz. Se tem conhecimento, traz. Eu não preciso concordar, vamos lá. A questão da alienação do trabalhador para Marx é justamente essa. Porque o trabalhador, ele não pode saber do processo todo. Ele só pode saber daquele sua célula. Então, o trabalhador que antes ele sabia fazer um carro inteiro, ele agora só sabe pintar o carro. E melhor, ele não sabe nem comprar tinta para pintar. Porque ele vai depender de todo o sistema para funcionar. Ele só sabe passar o pincel, mas ele não sabe nem comprar. Então isso é uma alienação muito importante para a população. Mas é óbvio, se o sujeito sabe fazer aquela viradinha na frigideira lá com os macarrão parafuso, ele vai ficar entediado de ficar cortando, entendeu? Não, mas é sério. Quem não entendeu, vejam meu vídeo. Vejam o vídeo dele, porque esse rapaz aí, ele 25 anos de cozinha, tem o seu preço, ele entende das coisas. Mas bem entendeu? Isso. Bota essa questão muito para os alimentos. Quando você não sabe da onde vem o que você está comendo, você não critica. Agora, a partir do momento em que você pega um rótulo, né? Você pega um rótulo e fala assim, pô, caraca, meu, isso aqui tem, sei lá, tem
tem xarope de açúcar e não açúcar, por exemplo, né? Por que o cara não colocou açúcar? Ele colocou xarope de açúcar, entendeu? Por que ele colocou leite reconstituído e não leite? Entendeu? Quando você começa a criticar isso, por que ele colocou leite reconstituído? Porque ele compra 1 tonelada de leite em pó e reconstitui a hora que ele quiser. Ele ganha estoque. Ele consegue ganhar estoque. Ele consegue, inclusive, comprar mais barato. Mas E deixando Fala. bem... Vai, termina. Não, e aí eu ia falar, tudo bem que eu dei exemplos aqui que não modificam muito a preparação. Não, modificam e muito. É aí que eu quero entrar. Eu quero reforçar o seguinte. É bom, você não precisa, é bom você ter um mega conhecimento de várias áreas, né? Você não precisa entender sabe, o que é o inconsciente ou o que é um xarope de açúcar, que eu não tenho a menor ideia do que é, entendeu? Eu sei o que é açúcar, eu sei o que é xarope. Agora, xarope de açúcar. Você não precisa disso tudo, às vezes com uma pesquisa ali bem direcionada de 5 minutos no Google, vai te dizer o benefício e o malefício. E aqui, eu pelo menos não estou fazendo campanha de vá para a esquerda ou vá para a direita, consuma ou não consuma alguma coisa. Mas se você for consumir, é muito interessante você entender o que você está consumindo. Sim. Entender quem somos. Nos primeiros vídeos, eu e o Jean falamos das nossas origens acadêmicas, de conhecimento, de onde a gente tira o que a gente tira, tá? Então, ali você está entendendo o que você está consumindo quando você está vendo o nosso vídeo. Você, quando lê eu não sou a favor da paranoia de ficar lá. Um dia ele ainda vai fazer o vídeo da caloria. Eu cobro ele direto. Eu preciso fazer. Nós somos ali. Eu concordo com ele que ele é contra a caloria, contar caloria, né? E eu concordo com isso. Mas não precisa ficar naquela paranoia de ficar lendo. Mas você saber o que você está consumindo é muito importante, né? Eu acho vital, porque, por exemplo, eu concordo com você, eu acho que é uma linha muito tênue. Sei lá, vamos botar panetone. Você, que está chegando agora no Natal, você não precisa saber como o panetone foi feito. Mas quando você lá, essência de panetone, para e critica. Olha só, você está comendo um panetone. Para que você precisa ter um panetone que está escrito essência de panetone? É porque o panetone que você está comendo não é um processo de panetone. É um pão com essência de panetone, que vai te dar um sabor de panetone. Aí, eu só falei isso para falar o seguinte: você, a partir de agora, vai saber criticar se você quer comer um panetone ou você quer comer um pão de tone. E esse criticar que a gente fala não é ser esses dois caras chatos que ficam falando um monte de coisa que não é isso. Criticar é você entender exatamente, cara, eu vou tomar o meu café lá e vou pagar um preço 10 vezes do que eu pagaria se eu fizesse em casa, porque o sabor é aquele, eu não quero ter o trabalho e vou fazer. Não, beleza. E para concluir o que você está falando, você até pode escolher comer o pão com essência de panetone, mas você está sabendo escolher. Você escolheu pagar por esse pão. E aí tem questões financeiras, tem questões ecológicas ligadas ao sabor, tem milhões de questões que não entra aqui o fato, mas você vai saber escolher. O hidrogênio, como foi falado no livro, né? Não é hidrogênio não lembro qual foi o material, mas o hidrogênio vem do almoxerifado. Entendeu? Panetone vem da Balduco. Como é que é? O leite não vem da vaca, vem do mercado. Isso, exato. Isso foi uma pesquisa feita com crianças meados dos anos 90. Foram as seguintes perguntas: de onde vem o leite? E mostraram o desenho de um. Primeiro, falaram que o leite vinha do mercado. Segundo, não conheciam que era um índio. E você que tem 20 e poucos anos, ou seja, gerador ali, se você não tá lá assim, você sabe o que é o índio que eu tô falando. E sim, realmente foi extremamente grosseiro e preconceituoso essa minha. Não, mas tem que ser, porque mas para entender. Você vai entender. Se você digitar índio no Google hoje, vai aparecer a imagem do índio que eu tô falando. Cara, eu vou fazer um negócio. Eu vou botar aqui, eu vou escrever no chat GPT, crie
uma imagem de índio. Eu quero saber o que o ChatGPT vai nos fazer. O que. Vamos deixar aqui, ó. A imagem aqui. Nem eu sei. Depois vocês vão ver. Nem eu sei. Não Depois vou da botar edição agora, não. é que a gente vai ver. Vamos ver como é que vai ficar. Mas enfim. Vamos voltar aqui. Que senão a gente. Enfim, o áudio não termina. Eu quero tocar num ponto aqui, porque, de novo, a gente não tá fazendo resumo, então a gente tá indo e voltando. Quando a Linda aparece. Estamos fazendo um comentário de uma obra de arte. E tá, a obra de arte não tem preço, e a gente já discutiu isso, mas é um trabalho extremamente bem feito na literatura mundial. E aí a gente tem duas coisas. Eu ia falar da língua, mas eu vou falar. Você já falou de obra de arte, eu vou falar de outra coisa aqui. Tem um parênteses muito bom. Eu sei que você não leu, Rafael, o 84, mas tem um parênteses muito interessante, porque os livros, eles são basicamente na mesma época. E os dois são antigos. Eu nunca li ele inteiro, mas eu conheço a história. É que um é capa e o outro é contracapa, né? Um é o lado da moeda, o outro é a face. Por quê? Os dois são sistemas ditatoriais. Os dois são sistemas de controle máximo da população. Só que olha que coisa legal. Um é grande irmão, o outro é o diretor, né? Sei lá o nome. É o grande administrador. O administrador. O administrador. Só que aqui é o seguinte, a população é feliz. O outro, a população é oprimida, é triste. Eu acho incrível como esses dois livros dialogam sobre duas perspectivas completamente diferentes sobre o mesmo assunto. Entendeu? A população extremamente feliz porque ela é regulada pelo desejo e ninguém quer saber de porra nenhuma, todo mundo só quer gozar, literalmente. E a outra, ela é controlada pela opressão, pelo controle, pelo opressor da vigilância. E a população extremamente triste, oprimida e enfim, o negócio é bizarro. Mas os dois têm controle. E, assim, não, com certeza, todas as duas obras coadunam, entre outras que eu falei que eu tenho lido aqui. E sim, o 1984 está na minha lista, mas no momento eu estou em Arrax. Então, calma. E aí vamos lá. Eu acho que Linda tem uma coisa muito legal, porque a Linda, por exemplo, ela é fruto de um outro erro do sistema, porque ela viu, né, o administrador fazendo merda, fazendo caquinha, e o administrador, né, jogou... Não há crimes aqui, não há crimes entre aspas. Então, a gente não mostra, entendeu? Então, como o administrador fez caquinha e ele não podia lidar com essa pessoa, o que ele fez? Jogou para debaixo do tapete. E qual foi a maneira de jogar para debaixo do tapete? Foi colocá-la, era fora da sociedade, que aí a gente entra no capítulo dos selvagens. Que nome lindo! A nossa sociedade atual é chamada de selvagem. Atual com muitas aspas, porque ali era um... Não, mas tem muitas... Não, é porque era um catolicismo extremamente ferrenho e ortodoxico. Bastante por aí. Mas aí a gente tá em 1930, né? Ainda tinha catolicismo ortodoxo pra caramba naquela época. Sim. Era 1930, apesar desse filme que eu vou falar agora, que é o Carrie Estranha, ser de 1970, é bem aquela... Você assistiu Carrie Estranha? Que a mãe só tava querendo proteger a menina. Mas assista Carrie Estranha, que é um bom filme se você gosta de terror. Se não gosta, assiste com a luz acesa. Mas não, então, a Linda, ela acaba virando um problema da sociedade. E o detalhe, ela era uma alfa que ela passou por todas as transformações quando você não tem o controle. Ela ficou gorda, ficou feia, porque o soma não envelhece. Ele envelhece o cérebro e aí quando você morre belo. Você morre jovem. Então o soma também evita, fique, ó, né, com a cara feia. Então, ela tinha um cargo muito importante. Sim. Ela não era qualquer uma. Ela era uma alfa que tinha um cargo importante na produção dos seres lá. Então, aí a gente tem dois erros que não poderiam existir, né? O Bernard, que é o erro de produção, e a Linda, que ela era uma alfa que sumiu. Sumiu e depois apareceu gorda, feia, velha, toda rasgada. Cheia de desejos e medos que nessa sociedade não... E o que ela resolve se fazer?
Aí a gente vai, o filme é uma baleia. Ela resolve se suicidar com Soma. E o mais legal de tudo é que todo mundo sabe disso. E quer mais é que ela se suicide para que ela suma do mapa. E o discurso nem é de que ela suma. Não é claro que querem que ela suma. Ela é preferível que ela continue bela e dessa maneira, conserve-se bela, né? Que o discurso é esse quando continua se dando somas e somas, mesmo sabendo que vai levá-la ao óbito. É preferível que ela continue se Cara, bela. ela dá trabalho. Imagina uma sociedade onde todo mundo é bonito e vê uma pessoa Falou feia. tudo, ela dá trabalho. Cara, não pode. Ela vai olhar e vai falar, ela vai jogar na cara do Narciso que ele é feio. Que você pode só deixar Não, de tomar Soma. Também que é tem várias possível, camadas. Exatamente. É justamente o Bernard, não é Penny, como é o nome da personagem mesmo? Dessa? A Linda. A Linda. Olha O que Bernard curioso, né? A Linda é feia. o Bernard e a Linda são exatamente a mostra do errado. E de que a sociedade perfeita, ela não é tão perfeita assim. Porque eu tenho uma coisa que eu acho que vai destoar disso aí, mas é uma fala do John aqui, que o John também faz, ele também sofre fuga. Ele também procura a fuga. Que não é sim. pelo Soma, mas ele também tem as fugas dele. Na questão do John, tem um livro que é de 1908, que é o Mistério do Caspar Hauser. O livro, com certeza, ele é baseado no Caspar Hauser. Porque todos os motes do John está no Caspar Hauser. O que é o Caspar Hauser? Caspar Hauser é uma pessoa que ele aparece... tem um filme também que é muito bom, Mistério de Caspar Hauser. Um dia qualquer da Áustria aparece uma pessoa que não sabe, seminua, que não sabe falar austríaco, nunca conheceu a sociedade austríaca, viveu trancado num porão, o livro não lembra se o livro fala, viveu trancado, ele não conhece nada, e um belo dia aparece ele com uma cartinha na mão, e a cartinha estava escrito, cuide de mim. E o Caspar Hauser, ele entra dentro dessa sociedade e ele começa a viver essa sociedade que ele nunca conheceu, e ele começa a também não conseguir entender a sociedade. E todos os motes do Caspar Hauser são iguais. Até o final do Caspar Hauser é igual ao do livro. Ou, quer dizer, o Caspar Hauser é igual ao livro. Admirável Mundo Novo. Então, assim, eu acho que foi uma analogia muito bem pensada do autor, colocar o Caspar Hauser ali. Ele queria dar um norte ao selvagem, e entra dentro de uma sociedade. E aí acho que ele pensou assim, cara, acho que eu vou... Pelo menos eu pensei assim, vou botar algo que eu já conheço para dar um tom de clichê. Quem conhece vai entender melhor do que eu tentar botar algo assim muito diferente, tal da cabeça dele, e aí fica um negócio meio cópia. Na minha cabeça é isso. Mas, então assim, o John, ele não consegue se entender nessa sociedade que ele entra. E a frase dele, quer dizer, o nome do livro vem do John. Ele cita a frase, admirável. Calma. Vamos fazer um trabalho melhor. Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo. Ele declama com uma admiração inicial. Em algumas, ele faz isso em duas partes do livro. E ele declama com uma admiração ao ver a bela Penny. Sim, né? Verdade. Quando ele conhece uma mulher que não é da sociedade dele. Ele olha e ele declama admirável mundo novo, né? Depois, lá pro final do livro, ele declama novamente com as frustrações Admirável Mundo Novo. Depois de ter conhecido, porque tem essa questão do Caspar Hauser e do John, do selvagem, do Huxley, que é a seguinte situação, é a ânsia de ter e o tédio de possuir. A frustração, a decepção quando você encontra aquilo que você queria e você não adequa as suas expectativas com aquela realidade e você olha e fala, admirável mundo novo. Isso é pura ansiedade, né? Quando você mentaliza tudo aquilo que você deseja na tua cabeça, o planejamento todo estruturado e não grande.
quando o Bernard Marx, um dos personagens, ele chega pro John e ele propõe sair dessa vida selvagem e ir para a sociedade lá do Bernard, ele fica maravilhado. Ele fica ali, ele fala, cara, eu quero, vamos ver e tal. Por quê? Porque ele fica maravilhado com a Penny, com a menina que é linda. E ele tem uma frustração ali também, porque ele está acostumado naquela sociedade selvagem a um recato de uma religião extrema, né? Extremamente Ali, ortodoxa. extremamente ortodoxa, monogâmica, e a sociedade do Admirável Mundo do Outro Lado, onde está o Admirável Marx, Rutherford, eles estão numa sociedade poligâmica, e essa menina, ela não quer só ele, não quer só o John, até gosta do John, até acha ele diferente e tal, mas Não pra casar. Até não porque é, existe não é casamento. porque não é só porque não é para casar, é porque casamento é uma coisa que não faz sentido Na para aquela cabeça dela. sociedade ali, entendeu? E aí ele fica também, começa a olhar aquilo e falar, tá, é assim, né? E tem umas questões muito, o próprio poeta, né? Que tem uma questão muito interessante em que o John tá criticando a forma em que eles passam a informação, né, para o administrador, e ele critica a forma que é passada, e ele vira e fala, mas é o seu amigo poeta ali que faz isso. E o próprio poeta, mas eu sou extremamente engessado no que eu posso falar para vocês, do que eu posso falar, né? A crítica que eu posso fazer do filme XYZ é muito fácil, então. Então, eu entrei em dois assuntos diferentes, porque foi me puxando na memória. Querem entender, leiam o livro. Leiam o De novo, a gente não está disposto aqui a explicar o livro em milhares, Exatamente, porque não. Ao contrário, eu quero instigar você a conhecer esse livro. Até para escrever aqui embaixo, achei uma porcaria. É teu direito. E, cara, eu A gente abre para uma possível próxima live. Não, Agora acho que não. Mas eu acho que assim, por exemplo, eu acho interessante a forma como ele colocou certas palavras que são de um sentido de carro. Por exemplo, as mulheres, elas não, elas tinham que ser pneumáticas. Eu achei de uma sacada assim muito boa, porque a mulher bonita, ela é pneumática. E você veja, a Linda era uma mulher gorda, né? A Linda era uma mulher errada. E pneumática. Exatamente. E que se você for parar para pensar, o critério de beleza que a gente tem, ele foi crescendo de 1700, 1800 lá, eram mulheres cheias, mulheres com ancas largas que poderiam, que era a palavra que eles usavam, ancas mesmo, né? Porque podiam dar mais filhos. Tinha de novo, esse discurso utilitarista, né? A mulher, ela servia para dar os filhos, então ela tinha que ser grande. E aí, para ter um contraponto disso, ao longo da coisa, aí foram as mulheres magras. Hoje é a mulher forte, definida. E aí eles definiram como mulher pneumática. Eu acho que a pneumática é uma mulher que não é, que ela é voluptuosa, mas ela não chega a ser gorda. Eu imagino isso, mas eu não consigo imaginar o que seja pneumática. Na verdade, o pneumática, realmente esse paradoxo é interessante deles excluírem a Linda, mas eu acho que o pneumática me remete também a uma mulher mais cheinha. O livro não diz, mas o problema é claro que a sociedade, ela tem um asco com a gente gorda. O gordo, ele não pode existir. E o magro também não. Até porque o Bernard, ele é magro. Então, ele é meio desnutridozinho, é verdade. Ele é franzino, então ele é errado. Eu gostei da palavra, franzino, é isso mesmo. E se ele é franzino, a mulher magra também não pode ser. Então acho que então eu imaginei uma mulher mais assim, né, voluptuosa, que você olha, não é muito gorda, mas também não é muito magra, e fica no meio desse caminho. Mas eu achei o nome muito bom. Assim como também tem o nome saxofone, eu achei o saxofone virar saxofone. Olha, eu consigo, na minha cabeça, eu imagino tanta coisa com um saxofone. O que você faz com um saxofone, ô Rafael? Mas na verdade, acho que não era com saxofone, saxofone era o gramofone.
Porque era um tocador de Onde música. você enfia o seu saxofone? Exato. Entendeu? O saxofone se toca como? Uhum. Sério, o Tem- saxofone se toca como? Plugando? Uhum. Você pluga onde? Entendeu que a parada é muito bizarra? E Uhum. assim, óbvio, a discussão aqui é meio estranha, né? Mas Não, mas nem isso. Ele tem ele busca essa questão de novo. E aí, por onde tem- você toca o seu saxofone? olha, vamos fechar a live com essa pergunta, Por né? onde? Queridos, muito obrigado por terem ficado até aqui, É, esses dois doidos falarem pra caramba. E tá cada dia mais divertido fazer essas lives com gente, eu entendeu? acho que tinha muito mais coisa pra falar, mas o livro, de novo, a nossa proposta não é fazer um resumo do livro, é instigar e começar a criticar a própria sociedade com base numa leitura, com base, né, em fazer conversas além do prato. Mas aí na próxima a gente já vai voltar a falar um pouco de alimentação, porque a ideia era essa. A gente faz falou agora desse livro, no próximo a gente fala de novo alguma outra coisa que daquela lista inicial que você tinha, qual que era? Aliás, e essa parte que a gente discute um pouco, você podia colocar em preto e branco para dar uma ideia de backstage, só para uma ideia, se não ficar ruim, não ficar difícil. Eu sou o cara que só fica falando besteira aqui, mas o editor é ele, tá, gente? Ele que soa. Você tinha falado aí umas 8 coisas que a gente fez. Essa aqui é a nossa quarta. E essa quarta já é uma nova Para a que. pessoa vender, né? Porque hoje a gente tem uma cultura de hiperfoco. Boa. Acho que é ter Não, TDAH para e essa trabalhar bem. questão. O que eu tinha colocado dessa questão do TDAH, também nessa questão utilitarista de novo ali, de pô, o sujeito tem ansiedade, tem hiperfoco, tem TDAH, e daí deixa ele, porque ele está produzindo. Então, Sim, tá produzindo, tá beleza. não tem. Ah, mas aí ele vai entrar em estafa, vai entrar em burnout e vai ser afastado. Beleza, a gente coloca outro. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo mesmo, Né? então não Então, esse tem era um problema. que você faz. Mas a gente também pode falar. O da Coca-Cola, que a gente Tem o da falou lá. tem o da Coca-Cola também. Bom, a gente vai ver o que vai falar. Mas Isso, a gente vai discutir e eu, de novo, quem faz a edição é esse moço aqui, essa edição que está cada dia mais primorosa, a gente fica discutindo aqui, não, coloca moldura, não coloca moldura, e não sei o quê, e cada um vai dando uns pitacos aí, então a gente não sabe quando a gente vai gravar a próxima ainda, mas provavelmente semana que vem, ou na próxima, e ou vai ser sobre a Coca-Cola, ou vai ser sobre o TDAH, ou qualquer outra coisa que a gente vai discutir ainda nos backstage, que, de novo, isso aqui é uma live de 1 hora e pouco. A gente discute todos os dias, pelo menos aí 3, 4 horas por dia, tá? E a gente tem bastante assunto. Em algum momento a gente vai ter uma live do Frankenstein também, vai falar sobre Frankenstein de Mary Shelley. Eu quero falar porque é uma parada. Esse livro, quando eu li, eu falei, caraca, esse livro é incrível. E eu sou um cara que eu gosto de entender os autores. Tanto é que você percebe aqui que eu tava o tempo todo maravilhado com a mente do Huxley, que ele escreve. A Mary Shelley, uma mulher de 18 anos, numa sociedade de 1700, 800, mas uma sociedade monárquica e que machista, onde ela escreve uma obra primorosa, ok? Em 1800, caraca, tá? Ali. Vamos dar uns parabéns pra Mary Shelley, porque, pô... Não, Mary Shelley é a mulher, tá? Entre outras da história aí, que mudaram a história das mulheres e mudaram a história do mundo, porque é aquela coisa, porque eu tenho que combater, tenho que bater. Se você acha que deve, faça, beleza. Mas ela ali entendeu que as regras do jogo era ter um pseudônimo e não sei o que, e tarará. Ela publica aquilo e deixa homens boquiabertos, passa para trás um monte de homens e consegue publicar e fazer com que uma obra daquelas venha à luz e depois de quanto tempo foi descoberto que ela era uma menina?
Acho que deve ter. A gente vai pesquisar melhor para fazer essa live, que essa é uma live que eu quero fazer também. Mas provavelmente um bom tempo até que ela puder, isso infelizmente pudesse ter vindo à luz. Não é que foi legal ela ter, mas não é isso. É que ela fez acontecer, cara. Ela é uma mulher inspiradora porque ela fez acontecer. Ela entendeu a realidade, ela não ficou, não, vamos, a realidade é outra, não. A realidade é essa. Vou aceitar ali e vou mudar. E vou curtir com a cara deles. Tem um cara que fazia muito isso que eu citei aqui é o Raul, que eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Como isso passou na censura da ditadura militar que existiu, não venha me dizer que não existiu, É tá? porque, galera, o militar é burro, né? O militar não estuda, pô. Entendeu? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa e passou, Não, a maluco. do Cálice, eu acho que a do Cálice Meu Deus, Chico Buarque e Milton Nascimento, Cálice. Cálice. Meu Deus do céu. Tem o cara, imagina o general falando assim, tem uma música aqui, ó, um maluco aqui, o Chico Buarque, ele escreveu uma música sobre um cálice. Deixa passar. É cálice, Esses pô. caras O cara são querendo beber. Esses maconheiros estão querendo beber vinho. Exatamente. E que a gente pode até fazer uma live. Vai ser uma live que a gente tem que se preparar que os haters vão nadar de braçada, porque Sim. não vão conseguir se encarar a sua própria realidade. Que teve ditadura. Mas como só teve ditadura? Só essa discussão final aqui, eu já tô vendo um monte de hater lá embaixo, mas vambora. Se tiver educação, a gente discute da melhor forma possível. Se não tiver educação, você vai ser ignorado. Só isso. Pelo menos por mim. Isso aí. Também por mim também. Então, não tenho paciência para bater boca com quem não é educado. E também com quem refuta o óbvio. Eu não tô nem querendo. Pô, você tem uma nova ciência? Me mostra. Agora, que ditadura não existiu, eu não vou nem querer conversar. Porque, meu amigo, você não falou sobre terra plana. Agora tu tá chamando os haters mesmo. Porque o povo... Cara, porque assim, de novo, e aí às vezes tem um problema, né? Porque às vezes o cara quer discutir algo que a gente já leu 500 milhões de... Aí não dá, cara. Tem que ir lá pra Pitágoras e refazer as coisas. Então olha só, fiquem com Deus, tá entendendo? Tchau, no próximo encontro. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, por até agora, vendo essa bate-papo todo legal, que tá cada vez melhor. A gente tá se aprimorando aqui. Meu vídeo pode estar até um pouco pior do que os outros, mas foi uma questão nossa que a gente optou. O meu áudio, que é o que mais importa, porque é da minha garganta que vem isso aqui, ó. Eu quero só compartilhar com vocês as caraminholas que eu passam aqui, entendeu? Essa live é para ser catártica para nós dois, para a gente falar besteira, para a gente falar um monte de coisa, entendeu? Se tem um monte de gente falando um monte de besteira na internet, a gente também tem o direito, porque muita coisa do que a gente, maioria, 99,9% do que a gente fala aqui, das coisas sérias, é 100%, é claro, é com conhecimento, a gente não tirou do nada. A gente fala umas opiniões nossas que a gente tem direito também. Certo, doutor? Até semana que vem, gente. Valeu!